Audio Jungle. Audio Jungle. Deus, onde estás? Te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa. O menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino. O homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor sem esperança. Transforma teu toque forte, muda a sorte de quem te encontra. Lucas capítulo 10 e o versículo 37. Aliás, do versículo 25 ao 37, desculpem. Me perdoem, mas aqui está meio difícil de falar. Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Diz assim o texto sagrado: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó
e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo desse homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o mestre da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Pai, nessa noite nós estamos aqui diante de Ti. Estamos com os nossos corações quebrantados, Senhor. Porque nós entendemos que nós não somos nada sem Ti, Pai. E sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma. Nós nos alegramos porque Te louvamos, porque contribuímos. E agora, Senhor, nesse momento eu Te peço que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Que muitas vezes tem se endurecido, que muitas vezes tem se desapercebido, muitas vezes tem sido insensível, Deus, para com a Tua voz, ó Deus, para com a Tua obra, Senhor. Nessa noite, nesse dia, Pai, nós pedimos, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor mude a nossa vida, Pai. Que o Senhor transforme a nossa história, Pai. Que o Senhor mude o nosso pensamento, que o Senhor nos conceda, Pai, a graça de andarmos em novidade de vida. Nós Te pedimos nessa noite, Pai. Nos tira, Deus, do nosso conforto, Pai. Nos tira, Deus. E nos confronta, Deus. Confronta a nossa alma, Senhor. Muda, Deus, a nossa visão de mundo. A nossa visão em relação ao próximo, às pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos. Amém. Meus irmãos, quero falar um pouco sobre essa parábola que Jesus conta ao mestre da lei, um intérprete da lei, um fariseu, uma pessoa experimentada dentro do judaísmo, uma pessoa douta, cheia de conhecimento. E Jesus, ele vem, conta essa história para esse homem, e através dessa história ele transmite um ensinamento. Ele transmite uma lição para aquele homem. E essa lição ela teve tamanha força que até hoje, através dessa peça que nós acabamos de ver, essa lição que Jesus ensinou, ela ecoa nos nossos corações. Ela ecoa na nossa mente. Mas é necessário, antes de nós entrarmos na parábola, entendemos algumas coisas dentro desse contexto onde Jesus fala essa história. Nós estamos falando novamente sobre dons, né? Vocês podem ver aqui na televisão, ali na televisão, aliás, e aqui na projeção, que nós estamos falando esse bimestre sobre dons e serviço. Então, quando nós falamos de dons, automaticamente vem na nossa cabeça, na nossa mente, os dons, aqueles 9 dons, né? Variedade de línguas, interpretação, o discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e por aí vai. E eu queria trazer essa mensagem, um tema, nessa noite. Então eu escolhi por esse tema, a vocação por excelência. Nós estamos falando de vocação. E nós vamos ver na Bíblia, principalmente no começo da igreja, onde a doutrina apostólica ela estava sendo difundida no meio dos crentes. Os apóstolos estavam plantando igrejas, estavam levantando pessoas capacitadas para o serviço da obra de Deus. Pessoas com pleno conhecimento, plena condição de levar o reino de Deus adiante. Então nós vemos ali vocações sendo despertadas. Nós vemos o jovem Timóteo sendo um pastor.
Nós vemos o jovem Tito. A tradição da igreja nos conta que ele tinha aproximadamente 19 anos quando assumiu o ministério, sendo pastor da cidade de Creta, na Grécia. Então nós vamos ver várias vocações ali nascendo no começo da igreja. E isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Nós precisamos de pessoas vocacionadas. Mas esse texto que Jesus vai dizer aqui da parábola, ele está dizendo que existe uma vocação, que é uma vocação por excelência. Que é uma vocação que está sobre todas as outras. É importante nós termos pessoas para ministrarem a palavra, é importante nós termos pessoas para receberem as pessoas na porta, mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, que existe uma vocação que ela é sublime. E essa vocação é a vocação que Ele nos convida para exercermos enquanto nós vivemos. Então, quando o texto fala aí de pregar o Evangelho, na verdade, Jesus está dizendo que indo nós vamos pregando o Evangelho. Enquanto nós vivemos, nós vamos manifestando e sinalizando o reino de Deus nessa terra. E eu coloquei esse tema de vocação por excelência porque, na realidade, se não houver essa vocação em nós, que essa parábola conta, todas as outras são vocações que não vão ser úteis. Porque se nós não amarmos da maneira que esse homem aqui, esse samaritano amou aquele homem que estava caído no caminho, não faz muito sentido nós nos reunirmos, temos uma liturgia, nós temos uma programação dominical, se nós não entendemos isso, e isso não for o culto, se o culto da nossa vida não for isso aqui que o samaritano fez. Então nós vamos falar aqui sobre dons, vocação, sobre teologia sistemática, sobre vários assuntos difíceis, que contém até algumas palavras complicadas de se dizer, né? Ontem no Teologia e Pizza aprendemos com os mestres aqui, muitas coisas boas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que todo esse aparato teológico, que todo esse conhecimento, que toda essa instrumentalidade da igreja precisa convergir nisso daqui. Precisa gerar esse sentimento em nós. Então vamos entender que Jesus ele estava na cidade de Samaria e após ele dispensar os seus discípulos, os 70 discípulos que iriam de 2 em 2 pregar o evangelho, Jesus dá essa ordem para eles. Jesus está nessa cidade de Samaria, os discípulos vão e eles pregam o evangelho e quando eles voltam alegres, dizendo, mestre, em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. E Jesus vai e diz, não se alegrem porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E nessa ocasião vem um mestre, um doutor da lei, uma pessoa vocacionada, e vem interrogar Jesus. E a Escritura vai dizer que a intenção desse homem nada mais era do que pegar Jesus em alguma contradição, dentro da lei de Moisés, para acusar Jesus, até de blasfêmia, contra essa lei. Então ele vem até Jesus e pergunta, mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E eu tenho certeza que essa pergunta, ela, em algum momento da sua vida, ela ecoou na sua cabeça. Em algum momento da sua vida, ela martelou aí dentro. Então Jesus, sabendo que aquele homem tinha a intenção de pegá-lo em contradição, Jesus vai e fala, ama a Deus sobre todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o texto sagrado vai dizer que ele tentando se justificar, diz, quem é o meu próximo? Eu não sei quem é o meu próximo. E Jesus vai e fala, o seu próximo, começa a contar a história, dizendo que havia um homem descendo de Jericó para Jerusalém, e ele foi assaltado no meio do caminho, e ele tinha sido espancado, e nesse momento passou um sacerdote, e viu o homem lá deitado, e não fez nada. Passou um levita, viu o homem deitado, também não fez nada. E em terceiro lugar passou um samaritano. Eu vi uma piada, vou contar aqui, vocês não se escandalizem, tá? Eu ouvi dizer que o samaritano ele é mais ou menos um corintiano. E passou o samaritano,
E esse samaritano, que era uma pessoa totalmente fora dos padrões de santidade dos judeus, ele parou, colocou aquele homem ferido no seu cavalo e levou esse homem até uma hospedaria e cuidou desse homem. Então, antes que a gente se precipite em dizer que o sacerdote, ele foi indiferente, antes que a gente se precipite em dizer que o levita foi indiferente, vamos entrar um pouco aqui na história para entender o que significa isso. O sacerdote, no Antigo Testamento, aqui tem uma definição interessante, diz aqui que é aquele que ministra coisas referentes a Deus em favor dos homens. O sacerdote é aquele que ministra coisas de Deus em favor dos homens. Então essa seria a função do sacerdote dentro desse contexto. E o levita, aqui tem uma definição interessante também. Membro da tribo hebraica de Levi, tribo sacerdotal de Levi, cujo nome significa unido. Então nós vemos aqui a definição desses nomes, duas pessoas que tinham tudo para manifestar Deus ali. Alguém que intercedia e alguém que, por sua essência, trazia essa união na etimologia da palavra. Por que Jesus conta essa parábola? Jesus estava em Samaria. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, quando o reino de Israel se dividiu em dois, depois da morte de Salomão, se dividiu em reino do norte e reino do sul, Judá e Israel. E mais ou menos no ano 700 anos antes de Cristo, o reino de Judá foi levado cativo. E nessa que ele foi levado cativo para a Mesopotâmia, eles começaram a adorar outros deuses. Deuses pagãos. Adorar Baal, adorar Moloque, adorar outros deuses que não era o Deus, o Criador, o Deus de Israel. Quando esse povo voltou para Israel, através de um edito do rei Ciro, o que aconteceu? Esse povo estava totalmente distante da fé dos judeus. Por causa disso, começou a haver uma repressão dos judeus referente aos samaritanos. Então o judeu ele começou a julgar o samaritano como se fosse um crente de segunda classe. Sabe aquelas pessoas que detém na mão a propriedade de Deus? Julga ser a pessoa que tem todo o poder na mão? A divindade em pessoa? Era mais ou menos isso que os judeus faziam com os samaritanos. E dentro desse contexto histórico nós vamos ver várias outras coisas. Mas por causa disso o judeu, ele tinha uma rincha com o samaritano. E porque o samaritano ele era excluído dos judeus, eles passaram a adorar a Deus no Monte Gerizim. Porque em Jerusalém, na capital onde ficava o templo, eles não podiam ir mais. Porque os judeus tinham uma briga com os samaritanos. Então eles passaram a adorar a Deus lá no Monte Gerizim. Então ficava uma briga. Os judeus diziam que o lugar de adoração era no templo, e os samaritanos diziam que o lugar de adoração era no monte. Por isso que em João capítulo 4, Jesus encontra aquela mulher no poço. E ela fala assim, os nossos pais adoram no monte. E os seus pais adoram no templo. Mas um dia vai vir o Cristo, que nós estamos esperando. E Jesus vira para aquela mulher e fala, você está enganada. Não é nem no monte e nem no templo. É em espírito e em verdade. Como nós acabamos de cantar. Jesus, ele olha para aquela mulher e fala, o Cristo que você está esperando sou eu. O Messias, o Salvador que você está esperando, está aqui na tua frente. E se você soubesse quem está falando com você, você pediria água. E a sua sede, você nunca mais voltaria a ter sede. Então, nós vemos nesse contexto de briga, de rixa religiosa, de rixa política e social, nós vemos que os judeus samaritanos não se bicavam. E aí Jesus vai e conta essa história para esse mestre da lei. Jesus vai e dá um significado, ele interpreta a lei. Porque a lei, na verdade, ela era um conjunto de regras que fazia o homem se aperceber de Deus. Mas Jesus ele veio em cumprimento desse conjunto de regras. E ele traz um significado para a lei. Então entenda uma coisa, o sacerdote passou reto e não atendeu o cara que estava deitado, não é porque ele foi indiferente.
É porque na mesma lei do sacerdote, estava escrito que se ele visse alguém morto, ele não podia tocar num cadáver. Na mesma lei desse sacerdote, estava escrito que ele não podia ter contato com nada impuro. E o samaritano era considerado impuro para os judeus. Então perceba que o sacerdote e o levita, eles não foram desobedientes. Eles cumpriram o protocolo. Eles obedeceram à lei. Mas Jesus veio dizer o seguinte, que o significado da lei era muito mais do que cumprir o protocolo. Era muito além do que fazer aquilo que estava meramente escrito. Jesus veio e colocou na prática o que significava aquilo que estava escrito. Então, o sacerdote e o levita, eles não foram indiferentes àquele homem. Eles cumpriram o que estava escrito na lei. Só que Jesus, ele ressignificou todas as coisas. E aqui eu vejo uma coisa maravilhosa, irmãos. Porque eles cumpriram esse ritual. Eles obedeceram aquilo que estava escrito. Mas, quando nós vemos que Jesus ele traz essa ressignificação, Jesus ele está mostrando para aquele homem e nos mostrando o que aconteceu conosco. Sabe por quê? Porque pela lei, eu e você estávamos condenados. Pela lei, segundo o que está escrito em Romanos 6, o pecado nos afastou de Deus. E o salário, a recompensa agora por esse pecado, seria a morte. Pela lei, nós não merecíamos ter acesso a Deus. E Jesus, ele não aboliu essa lei, mas na prática, ele veio e fez o que deveria ser feito por nós. Ele morreu. Então perceba que ele não ressignificou apenas essa parábola. Jesus ressignificou o sentido das nossas vidas. Porque se fosse cumprir a lei, cumprir o protocolo, nem aqui nós estaríamos. Mas Jesus fez a mesma coisa que o samaritano fez. Perceba que o judeu, ele não podia tocar em cadáver. Jesus tocou. Porque está escrito aqui, ó, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E ele nos vivificou. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Perceba que Jesus, ele ressignifica realmente todas as coisas. E esse cumprimento da lei, que vai além do protocolo, na verdade, é o que nós acabamos de ver nessa peça. Nós temos insistido nisso, em falar de amor, em falar de misericórdia, porque nós temos, graças a Deus, entendido isso. Nós poderíamos pegar um texto aqui, isolado, e inventar uma loucura aqui, e começar a gritar e pular para todo mundo sentir aquele frenesi espiritual. Mas nós temos entendido racionalmente, de forma natural, que o que Deus quer é que nós pratiquemos essas mesmas coisas. Olha só, assim como esse homem samaritano foi e ele excedeu a lei, Jesus foi, excedeu a lei e ele nos pede que façamos o mesmo. E ele nos pede que nós tenhamos estejamos um patamar acima do protocolo. E ele nos pede que nós tenhamos a vocação por excelência. Ele nos pede que nós, quando encontramos o homem caído na rua, que nós sejamos o samaritano. Ele nos pede que nós sejamos esse homem. Que nós possamos pegar, colocar o aflito no nosso cavalo, levar à hospedaria, pagar todo o cuidado dele. Ele nos pede que nós possamos fazer um pouquinho daquilo que foi feito na cruz. Quando nós entendemos isso, irmão, não há mais espaço para amargura. Quando nós entendemos isso, não há mais espaço para falta de perdão. Quando nós entendemos isso, não há mais espaço para ter rivalidade, briga, rincha. Porque o que Deus espera de nós é isso. O que Deus espera de nós é que nós possamos nos amar uns aos outros. E a Bíblia diz isso. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos ameis uns aos outros. Recapitulando aqui, nós vamos ver que esse sacerdote e esse levita cumpriram o protocolo da lei. Eles obedeceram aquilo que estava escrito. E Jesus trouxe essa ressignificação de todas as coisas. Eu quero fazer alguma análise aqui em alguns versículos. Perceba o seguinte, ó, no versículo 34.
Versículo 34, Jesus fala assim, ó. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Perceba que o samaritano, ele pegou o homem que estava no chão e colocou no seu próprio animal. Vamos traduzir isso? Ele usou o que ele tinha, o que era dele, o que era propriedade dele, para servir aquele homem que estava caído. Olha só o que Jesus está falando para nós essa noite. Olha o que Jesus está falando nos nossos corações, irmãos. Nós temos recursos, nós temos condições. Nós podemos ser um samaritano. O fato é que muitas vezes nós não queremos ser o samaritano. O fato é que é mais cômodo nós não sermos o samaritano. O fato é que é mais fácil e mais cômodo a gente ser igual ao sacerdote. Cumprir a lei. Apenas vir aqui no domingo, cultuar e ir embora. E não ter uma mudança, não ter uma transformação de mente. Mas Jesus está dizendo para nós pensarmos além disso. Para nós pensarmos como o samaritano pensou. O segundo ponto que eu vejo aqui, no versículo 35, que esse homem fez, está escrito assim, ó, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha só, meus irmãos, esse samaritano, ele não tinha nada a ver com aquele homem. Mas sabe o que aconteceu? Ele se responsabilizou por ele. Eu tenho dito isso em algumas reuniões com jovens. Nós somos responsáveis por quem está do nosso lado. Nós não somos como Caim, que matou o seu irmão e Deus perguntou para ele, cadê o seu irmão? E ele virou e falou, não tem nada a ver com isso? Não sou segurança do meu irmão? Nós não somos assim. Perceba que esse homem, ele se responsabilizou por aquele homem que estava caído. Nós precisamos entender que o reino de Deus é uma responsabilidade, irmãos, nas nossas vidas. Isso é real. Isso é real. Então, não só nesse quesito do homem que estava caído no chão, mas em todos os aspectos do reino de Deus, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis quando nós contribuímos. Nós somos responsáveis quando nós ajudamos, quando nós aconselhamos. E esse homem tomou a responsabilidade para si. Quando nós temos tomado a responsabilidade para nós do reino de Deus. E falar, deixa eu fazer parte desse reino, deixa eu ser ativo nesse reino. E aí, no final do texto, no versículo 36 e 37, Jesus fala, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Perceba que no versículo 36, Jesus pergunta, qual desses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, parece que é o próximo do homem que está caído? Perceba que nós sempre subentendemos que o próximo seria o homem que estava caído. Então a gente pensa, eu preciso ajudar o próximo, né? Quem era o próximo? Aquele que estava caído. Não, Jesus diz, qual dos 3 era o próximo do homem que estava caído? E aí ele vai e fala, o último, o samaritano. Então quer dizer que ele sabia a responsabilidade dele. Então Jesus vai e fala, então agora vai e faz o mesmo. Então a concepção de amar ao próximo, irmão, não é esperar que o próximo venha até nós. Não é esperar que o próximo, ele, por acaso, nos encontre. Aqui, Jesus está dizendo que, num discurso ativo, que o próximo é o que foi até lá e ajudou. Então, a concepção de amar ao próximo, o próximo é todo aquele que está no nosso caminho. O samaritano estava no caminho de Jerusalém. E no caminho ele encontrou o homem caído. Então, na verdade, enquanto nós caminhamos, Deus sempre vai colocar o próximo no nosso caminho. Nós precisamos nos aperceber disso. Precisamos entender isso. Quando nós somos indiferentes, ou nós não nos apercebemos do nosso próximo, na verdade nós não estamos entendendo a razão de nós
praticarmos uma religião, de nós praticarmos uma liturgia, de nós estarmos reunidos. A razão, a causa que Jesus está dizendo aqui para esse homem, contando essa parábola, é que ele precisava ser igual ao samaritano. E já estou finalizando, irmãos. Jesus pergunta, na sua opinião, quem foi o próximo do homem que foi assaltado? O próximo do homem que foi assaltado foi aquele que se apercebeu dele. Eu quero contar uma experiência rapidamente aqui. Deus faz coisas que nós não entendemos, irmãos. Ontem nós tivemos com jovens fazendo um trabalho de rua, um trabalho de assistência social com moradores de rua e dependentes químicos. É até difícil de falar, porque quando nós deparamos com essa situação, irmãos, nós vemos que nós não estamos realmente tão quanto pensamos que estamos. Ver uma criança de 12 anos, sem os dentes, porque já tinha fumado tanto pedra de crack, que não aguentava, não tinha mais dente, não conseguia comer. Isso é chocante, irmãos. Mas essa é a responsabilidade da igreja. Essa é a nossa responsabilidade. E não precisa ir nesse extremo. Não precisa ir nesse extremo. Às vezes, o nosso próximo é o que está do lado. Geralmente é, né? O que está na frente. E hoje, por incrível que pareça, de manhã, nós estávamos no centro de Ribeirão, o Vitor e eu, e falando sobre esse trabalho. E enquanto nós falávamos sobre o trabalho e sobre as coisas de Deus, quem que nós encontramos? Um morador de rua. Aí, todo aquele discurso que nós estávamos fazendo, todo aquele proselitismo que nós estávamos falando, caiu por terra naquele momento. É como se Deus falasse nos nossos corações, olha lá próximo. Olha o que vocês estão falando aí, está lá, vai lá. Então, meus irmãos, essa responsabilidade nossa, de reino de Deus, de ser um samaritano, essa responsabilidade nossa de manifestar o reino de Deus através do amor a Deus e do amor ao próximo, ela tem que ser resgatada em nós. Ela precisa ser reavivada nos nossos corações. Porque muitas vezes nós temos tantos conflitos, tantas dificuldades internas, que nós não temos nem tempo para olhar para o lado e ver quem está do lado. Para ver o sofrimento das pessoas, não temos tempo. Afinal de contas, como disse aqui o nosso mestre Renato ontem, nós temos muitas demandas. Nós temos demanda profissional, temos demanda acadêmica, precisamos estudar, precisamos trabalhar, temos que nos sustentar, precisamos de um carro, depois precisamos de uma moto, depois precisamos ter um computador. E não tem nada de errado nessas coisas. Mas essas demandas da vida nos roubam, irmãos. Nos roubam a sensibilidade em relação às pessoas. Então Jesus está dizendo para esse homem aqui, ó, você quer ser um bom crente? Você quer ser um bom cristão? Vai e ama. Como disse essa música e como disse a peça. Vai onde ninguém ama e ame. É até um paradoxo, porque nós estávamos lá em Mauá fazendo trabalho, e você, em frente a uma catedral imensa, pessoas saindo da catedral, e as pessoas na frente lá, jogadas. Amanda até pontuou isso, né? Uma coisa interessante, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que agora ser um franciscano. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, através desse ensinamento de Cristo, de Jesus, nós precisamos nos aperceber mais das pessoas. E às vezes é bom nós irmos no extremo, porque é o extremo que nos traz a consciência. Então, o que Cristo está nos falando hoje? Nós precisamos voltar um pouquinho a fita. E sentir de novo, colocar como prática novamente, isso que nós estamos aprendendo, isso que nós estamos ouvindo, isso que nós ouvimos desde sempre, desde quando nós nos convertemos, desde quando nós aceitamos a fé, que é um discurso lindo. Vira para o seu irmão, fala que você ama ele. Primeira vez que o cara veio na igreja. Vira para o seu irmão, fala que ama ele. Agora fala isso, fala aquilo. Não dá, né? Não dá mais não, né? Eu quero convidar você, meu irmão, e a mim, primeiramente, me coloco em primeiro lugar nessa mensagem, a nós retornarmos um pouco. Nós voltarmos um pouco para trás e colocar algumas coisas como prioridades.
colocar algumas coisas como metas da nossa vida. Que nós possamos nos aperceber mais do nosso próximo. E aí é uma relação direta, porque Jesus fala assim, ó, o mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Então perceba que tem aí uma conjunção aí, né? Esse é uma conjunção que condiciona uma coisa a outra. Condiciona uma coisa a outra. A forma de nós amarmos a Deus, de manifestarmos o nosso amor a Deus, é amando o nosso próximo. Então talvez hoje nós possamos abrir o nosso coração e nós possamos buscar, quando nós pedimos perdão a Deus, que nós possamos também perdoar. Que nós possamos também pedimos misericórdia a Deus por causa das nossas falhas, que nós possamos também ser misericordiosos. E o Sermão da Montanha vai nos ensinar, Jesus dizendo, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são os mansos. Os mansos. Bem-aventurados são os pacificadores, porque dele é o reino dos céus. Perceba que o Sermão do Monte é o que forja o nosso caráter. É o que nos põe no esquadro de Deus. É o que nos põe dentro da forma que Deus quer que nós sejamos.